Se eu começasse este vídeo dizendo para você que vou lhe revelar a coisa mais importante da sua vida, vou lhe dar a possibilidade de realizar-se plenamente, isso te interessaria? Volta aí e ouve de novo esse início e vê se isso pode te interessar. Não, né? Porque a minha fala aqui está muito neutra, né? Eu estou falando como se estivesse. Claro que ninguém fala assim, eu estou exagerando, no sentido de assim, estou eliminando, né, todos os elementos expressivos da fala e traduzindo, por exemplo, se eu disser para você, a vida é muito mais do que nós pensamos. Ok, você entende o que eu estou dizendo, raciocínio, e diz, é verdade, nós pensamos. Né? Mas uma frase, o sentido verbal, o sentido literal de uma frase, é, precisa ser, vamos dizer, preenchido, ampliado. Preenchido não é a palavra, né? Ampliado pela pessoa como um todo. Quando você está dizendo uma frase como a vida é muito mais do que você pensa, isso pode ser dito em muitos contextos diferentes. E você vai usar a expressão adequada de acordo com o contexto. Por exemplo, a vida é muito mais do que você pensa. Né? Aqui tem algo de zombeteiro, tem algo, né, de irônico, né? Agora, se eu disser, a vida é muito mais do que você pensa. Tem algo de uma lição aqui, né? De uma. É. Mas o que eu quero dizer para você fundamentalmente é que as pessoas, frequentemente, por causa do trabalho que eu desenvolvo, me perguntam como se expressar melhor, né? E falam muito em linguagem corporal, como se houvesse outra linguagem. Quando você fala linguagem corporal você está se referindo especialmente aos movimentos, gestos, expressões físicas do seu próprio corpo. Mas a sua voz também é corporal. Ela não é visível, mas ela ocupa lugar no espaço. Né? O som não é visível, mas o som nos toca interiormente. É uma vibração, né, que eu produzo, que qualquer objeto ou qualquer pessoa produz e que vibra em mim, né? Você já deve ter ouvido esses bate-estaca quando passa um carro. Puf, 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 né? Meu corpo vibra, né? Às vezes o quarto, né? A mesa, né? Um copo vibra um pouco porque o som abala, vamos dizer assim, o interior das coisas, né? Então é uma conjugação e você se expressa geralmente com suficiente qualidade, vamos dizer assim, no seu dia a dia, porque você está dentro do contexto, você não tem que pensar como se expressar. Então, se você, por exemplo, o seu filho pequeno está estendendo a mão para tocar no forno quente, né? E você diz, não toca o forno, menino! Quer dizer, você quase que não traduziu, porque o menino é pequeno. Você não está passando uma informação, olha, se você colocar a mão no fogo aí, você vai se queimar. Né? Aliás, se você tentasse fazer assim, o que nunca alguém faria, o menino está lá botando a mão no fogo e se diz, menino, se você colocar a mão neste. Ele já colocou a mão no forno e já se queimou. Não é isso? Então veja aqui, a expressão correta aqui come as palavras, embola. Menino, faz assim, tira a mão da frente.
própria expressão diz muito mais do que as palavras. As palavras não têm, vamos dizer, na comunicação verbal, especialmente quando ela é expressiva em situações, elas importam pouco. Às vezes a importância delas é menor. Você pode dizer o contrário do que as palavras estão dizendo, né? Como, por exemplo, você pode, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, alguém próximo, você diz, ah, eu te amo. Faz isso de novo. Não é isso, você está dizendo o contrário. Você está dizendo, eu te amo, mas apesar disso, isso que você faz sempre me incomoda, né? E nunca mais faz isso. Então, eu estou dizendo, ah, faz isso de novo, faz. É muito diferente de dizer, faz isso de novo, faz. Né? Ou uma ordem mesmo, faz isso de novo, faz. Então, a entonação, o tempo, o ritmo da fala, tudo é comunicativo. E não tem regra, não adianta você pegar listas de gatilhos, de truques, como fazer uma pausa, como fazer uma entonação, porque isso aí não tem uma regra fixa, vamos dizer assim. Tem leis, tem princípios, mas não tem regras. Então você tem que absorver aos poucos, que é o trabalho mesmo de desenvolvimento da expressão, né? Você tem que ampliar suas possibilidades de expressão, mas não definir como cada tipo de intenção deve ser traduzida. Assim também com os gestos. Então as pessoas, às vezes elas tomam os gestos como se fosse uma espécie de código ou de dicionário de sentidos, né? Então a pessoa, por exemplo, cruza os braços e é porque ela está fechada para você. Ah, muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Você nunca viu um casal de namorados, um olhando, por exemplo, numa mesa de bar, né? A mesa já serve aqui para o apoio com os braços cruzados e olhando-se nos olhos, apaixonados, abertos um para o outro. Ou você acha que na mesa de bar eles fariam assim, né? Oh, meu amor. Ninguém faz isso, né? Entendeu? Então, primeiro, no seu dia a dia, nas situações cotidianas, desculpa, eu peguei uma gripe semana passada e ainda não estou absolutamente bom. Nas suas relações cotidianas, você em geral se expressa bem. Ok, tem pessoas que são muito tímidas, são muito para dentro, muito fechadas, né? E aí, de fato, precisam recolocar, vamos dizer assim, o seu corpo no espaço, né? Ter um trabalho ali físico para recuperar. Mas a maioria das pessoas não tem um problema de comunicação nas suas relações pessoais, cotidianas. O problema de comunicação e de expressão corporal e verbal surge quando você fala em público, quando você dá aula, você fala aqui na internet diante de uma câmera, quando você faz uma palestra, né? Ou seja, o problema da oratória, porque aí a condição em que você está falando não é a condição cotidiana, normal, né? Você está lá na Berlinda falando diante de uma plateia e, portanto, você tem que encontrar, você tem que realizar um tipo de comportamento diferente, não é? Num nível de energia um pouco mais alto, né? E aí você, em geral, trava, porque você não tem organicidade física, a sua voz é, em geral, um pouco para dentro, um pouco fechada, que no dia a dia não é absolutamente impedimento nenhum, não é? Ou seja, você não se sente à vontade diante de uma grande plateia,
para que a sua capacidade expressiva, que é normal, já que é boa no dia a dia, seja tão boa na comunicação, numa comunicação pública, numa fala, né, na oratória. Então, o trabalho que eu venho fazendo, seja lá no Encontre Sua Própria Voz, que é um curso, seja nas consultorias que eu tenho feito também, é de recolocar o seu corpo numa, vamos dizer, numa boa organicidade, presente diante da câmera ou da plateia, não é? E estabelecer essa base física, né, da comunicação. Só isso já melhora muito sua comunicação. Desenvolver isso, que seria assunto para uma mentoria, porque leva meses, pode levar anos, né? Porque você sempre pode ampliar suas capacidades expressivas. Com muitos exercícios, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre esses exercícios, mas já estamos aqui com um bom tempo deste vídeo, não quero ultrapassar o tempo previsto, então fico por aqui, dizendo, resumindo, né, o que eu dizia. Você não tem no dia a dia maiores problemas de expressão. A expressão surge quando você precisa falar em público, ou falar diante de uma câmera, dar uma aula, recitar um poema. Recitar um poema ainda é mais complicado, né? Porque aí você tem que, de fato, trabalhar no que eu chamo de no registro da ação poética. Você tem que construir aquela fala, aqueles versos, de tal forma que soem, né, como um objeto mesmo artístico. Mas aí é outro problema. Veja que não se trata tanto de encontrar as palavras corretas, mas de integrar sentido, sentido com a expressão facial, a expressão gestual, mesmo a atitude, né? Que são elementos que podem ser facilmente tratados, vamos dizer assim, processados nessa relação de oratória, que é diferente da relação das ações cotidianas do dia a dia.